Olá, meu nome é Gisélia Fialho Ferreira Cury, sou médica radiologista especialista em diagnóstico por imagem. E hoje vamos falar um pouquinho da pesquisa de endometriose com preparo intestinal e um pouquinho também da endometriose. A endometriose é uma patologia que acomete cerca de 5 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e cerca de 30 a 50% delas ainda apresentam a infertilidade. A endometriose é uma doença inflamatória que provém da ectopia, ou seja, o fato da camada central do útero, o endométrio, apresentar-se fora da cavidade. Pode se apresentar na musculatura uterina, que é o miométrio, ou em qualquer outra região da cavidade pélvica. É uma doença inflamatória e que cursa com processos aderenciais. Existem 4 tipos de apresentação da endometriose. A endometriose superficial, aquela que didaticamente conhecida pela apresentação de lesões com espessura de menos de 5 milímetros, a endometriose profunda ou dita infiltrativa. Nessa, as lesões têm um espessamento maior do que 5 milímetros e agrega-se fatores outros de distorção dos órgãos aonde está implantado e muitas vezes processos aderenciais. Existe também a endometriose ovariana, o famoso endometrioma, e também endometriose extrapélvica. Já teve relatos de focos de endometriose no diafragma, apresentações essas não muito comuns, mas reais. O desafio nosso, como especialista em imagem, é detectar as patologias na sua fase mais inicial. E o que eu posso dizer é que na endometriose, o maior desafio diagnóstico seria a endometriose superficial, aquela de microlesões. A forma da endometriose ovariana, exclusivamente no tecido ovariano, formando uma formação cística com características bem específicas. A endometriose profunda, por ser uma endometriose cujo o acometimento é mais extenso, o tecido implantado é maior e as distorções e os processos aderenciais são mais exuberantes, esse também não é tão difícil o seu diagnóstico. O nosso maior desafio é a endometriose superficial. Portanto, na realização desse exame, é extremamente importante o preparo intestinal. O preparo intestinal visa diminuir os artefatos que podem ser gerados na imagem pela presença de conteúdo aerofecal nas alças intestinais. Assim, o exame é realizado em 2 formas. Primeiro, a via abdominal, em que nós, com o transdutor convexo, estudamos as relações do diafragma, as goteiras paretocólicas, que são espaços que dão com contiguidade com a cavidade pélvica, a bexiga, os rins, e temos aí uma noção de como está a parte em conjunto a cavidade pélvica. Depois, vamos para a fase da avaliação da parede abdominal. Entendamos que a endometriose é uma doença benigna, mas com um comportamento ruim. Os implantes se alastram em vários pontos teciduais da qual ele consegue atingir. E muitas vezes existe ou então uma memória embriológica daquele tecido naquele local. Então a parede abdominal não pode ser deixada de ser avaliada. A endometriose tem como os principais sintomas a dismenorreia, que é a dor tipo incólica no período menstrual, a dispaurenia, a dor durante a relação sexual, e muitas vezes alterações intestinais, cíclicas e urinárias relacionadas ao período. Por isso, na avaliação da endometriose profunda, é importante agregarmos o preparo intestinal para assim melhor termos curácia e a sensibilidade nesse estudo da cavidade e das regiões a ela relacionadas e também a parede abdominal. A sistematização desse exame em nosso serviço passa pela avaliação da cavidade abdominal, a avaliação da pelve pelo via endovaginal e a avaliação da parede abdominal, utilizando diferentes transdutores para melhor detectar esses implantes. Posteriormente, aí desenvolvemos o estudo
do endovaginal, que é aquele onde vai procurar ver a extensão infiltrativa, a forma profunda da endometriose. Nosso desafio maior está naquela fase inicial da doença, que seria a endometriose superficial, e cuja evolução pode ser desfavorável quando não diagnosticada precocemente. Pequenas lesões que, com bom preparo intestinal e feita no tempo certo, na fase ideal da realização, que seria a segunda fase do ciclo menstrual, nós podemos ajudar no diagnóstico, na sequência de tratamento dessa paciente. Por que feita na segunda fase? Porque nessa segunda fase do ciclo menstrual, a mulher pode ter, por conta de uma ovulação, pequena quantidade de líquido na pelve, e isso nos ajuda. Se a paciente estiver em uso de anticoncepcional e não estiver como marcar nesse período, nós solicitamos que venha no período menstrual, ou seja, quando ela está menstruada. Não é impeditivo de fazer endovaginal, pelo contrário, é uma das boas fases de se realizar o exame. Então eu quero aqui colocar que é importante a paciente, na queixa de dismenorreia, de dor pélvica cíclica, de dispaurenia, na investigação da infertilidade, conversar com o seu médico de confiança, seu ginecologista, que se houver alguma hipótese relacionada a essa doença endometriose, dar prosseguimento à sua investigação. Para maiores dúvidas, entre em contato com o nosso setor de call center, que irá disponibilizar todas as informações possíveis para a realização de exame e que tipo de preparo a ser feito.